Bom dia. Bom dia, gente. Understand, nem deu tempo. Vai lá para dentro que o Bom Titi vai estudar agora. dia. Essa foi boa. Então, vamos lá. Continuando, épocas de sombras durante a Revolução Francesa. Para que tem isso importância para nós estudarmos a Revolução Francesa, a história da humanidade, como Emmanuel propôs nessa obra? Ele começa desde quando a Terra foi criada, e ele vem pontuando, né, a história da humanidade, dando um histórico, né, na verdade, para o conhecimento. Até tem muitos expositores que falam e põem nas suas palestras que não é necessário, né? Temos que falar só da evolução moral, da moral nossa, do dia a dia. E aí vem André Luiz colocando profundidade nos seus estudos, vem Emmanuel colocando conhecimentos históricos da moral, da evolução do homem. Afinal de contas, né? Temos que falar de ciência espírita, temos que falar de filosofia, para o nosso aprimoramento é só a gente sentar no banco do centro, falar, vamos falar só da nossa moral, da nossa evolução, ficar uma visão só localizada do que temos que melhorar. Claro que é o amor que vai envolver tudo isso, mas conhecer tudo isso é importante. O que nós estamos Importantíssimo. fazendo, o que nós estamos Importantíssimo. fazendo aqui todo domingo, levantando problemáticas, situações já vividas na história, isso vai estar numa importância do nosso aprimoramento eterno, porque esse aqui é só um trecho que nós estamos passando, né? O que importa é o espírito por excelência no futuro de todos nós. Mas pontuar conhecimentos como Emmanuel, André Luiz e outros fazem, Kardec colocou muito bem, é importante para nós? Sim, a resposta sempre será sim. Eu fico triste quando eu vejo expositores quando tentam brecar, né? Ô, Daniel, eu Dentro nunca prestei de... atenção no expositor fazer isso. Espero que seja. Que eu continue sem prestar atenção, porque eu acho que eu não ia ficar calada. Ainda bem que eu não percebi ainda. Porque se eu Não, mas perceber tem nesse sim. viés, eu sei que tem, mas se eu tiver presente. Quando eu não estou presente, eu já vi, eu já assisti palestra online, eu retruquei. Eu fui lá nos falatórios e fiz textos. Eu sou difícil, sabe? Não sou fácil. É Faço um porque monte de nós temos questionamentos. que alavancar conhecimentos, nós temos que alavancar conhecimentos, senão a humanidade ela não avança. É claro Certeza. que o mais importante é o desenvolvimento da moral, do amor, das nossas atitudes, é isso que é mais importante. Ô, Mas eu vejo Daniel, muito. só fazer uma brecha. Você falou uma coisa muito interessante. Você percebeu? Eu sei de outra religião, mas o Jesus que é colocado nas igrejas é um Jesus triste, contrito, sempre com aquele coração aparecendo, né, simbolizando que ele era só amor. E eu fico imaginando, Jesus era um homem sábio e ele veio com a sabedoria já de uma amplidão de sabedoria. E hoje a gente fazendo essa reflexão, a gente sabe disso. Então, assim, esse Jesus que é colocado, que é um Jesus que é só amor, nós temos que falar de pura. O que que é o amor? Aí já vem uma questão enorme em cima disso, né? É o sofrimento, é o sangue derramando. Gente, o ápice da vida de Cristo aqui não foi ele sendo pregado, sendo, né, sacrificado, né, sacrificiado. E isso é uma coisa que está muito arraigada nas religiões. Tanto que você percebe que quando você entra no templo, você às vezes até desconhece as pessoas que você conhece lá fora. Então, isso já está Hum, tão arraigado em nós, de que nós temos que fingir sermos.
pacientes, contritos, como se isso fosse o que Cristo quisesse da gente. Ele quer a nossa O verdade. fato é que a doutrina espírita ela já chegou com a verdade, e claro que a verdade na doutrina como revelação, ela é progressiva. Eu até quero falar, ó, até a gente é bom a gente colocar aqui. Sempre eu coloquei, mas eu sempre gosto de falar mais um pouco. A doutrina espírita tem uns também que colocam como ela é progressista. Não é nada disso, ela é progressiva. É muito diferente. O que é uma doutrina progressiva e que seria progressista? Então, ela é uma doutrina reveladora que vem acondicionando os conhecimentos na medida das condições dos homens. Então, é uma ideia de revelação do conhecimento progressivo, como a ciência também é progressiva. Então, vai se progredindo a revelação aos poucos. Então, de certa forma, é uma doutrina que coloca os fundamentos, mas que você tem que aprender a ver o conhecimento que ela vai sendo assim adicionado no tempo das revelações, ou seja, da necessidade dos homens. Então, a gente já está nesse ponto, já que André Luiz e Emmanuel colocou já para nós todas essas revelações, é porque a gente já está no tempo. Não ia citar um livro aqui agora que a gente não tivesse no tempo. Então você começa a ver princípios profundos dentro de uma evolução em dois mundos, dentro de obras, mecanismos da mediunidade. É sinal que você tem que discutir isso sempre, né? Então, eu só estou falando isso no início para ver o tanto que é importante esse conhecimento, por exemplo, falar sobre derrubada de Bastilha. Isso tem nada a ver com o Brasil? Tem a ver, sim, porque por que a gente está vivendo um histórico hoje, uma tendência hoje, né, de como que é. A gente vai ver que os franceses que viviam nessa época vieram para as Américas. Esse povo tem origem, o nosso povo tem origem dessas revoluções. São provacionais. Nós estamos passando situações de reflexos desses movimentos agressivos que muitas vezes nós fizemos lá atrás. Procedemos sim, batemos palmas sim, para muitas coisas que lá vivíamos, lá fazíamos acontecer. Então, até menciona aqui lá no Contra os Excessos da Revolução, vai citar o caso da Joana d'Arc, né? Joana d'Arc, no plano espiritual, ela volta em 1790, espiritualmente, né? Trazendo conforto aos patriotas, às pessoas da França, preocupadas no mundo espiritual. E ela reconduz esse povo desencarnado nessas revoluções para o Brasil e para as Américas. Então, é interessante a gente notar e pontuar isso, quem somos nós brasileiros. Porque a gente acha que nós somos coitadinhos, que estamos passando por injustiças. Não, nós estamos por consequência. Então, ao falar de Bastilha, que era uma representação do rei, né, da fortaleza de um rei, que demonstrava poder, né, sobre o povo. Então a gente vê que existe coisas parecidas hoje no mundo afora e principalmente no Brasil, né? Então vamos lá ver se a gente consegue pôr esse refil, né, que é um refil entre a nossa pátria e essas pátrias que tiveram seus movimentos muito dolorosos, muito sofridos e sombrios, né? Então, Época de Sombras, quem lê para nós? E quem quiser falar antes também, pode falar. Se não, vamos à No seu leitura. conceito de progressivo e progressista,
Eu resumiria assim, progressivo é uma coisa que vai se revelando. É progressivamente, paulatinamente. E o progressista é aquilo que vem acontecer ainda, né? Já É, está tudo lá. Olha, para você entender o hoje, você tem que saber a origem. você só faz um movimento acontecer com bases. Você não faz nada de mudança forçada. Ah, eu sou um progressista, vamos dizer assim, politicamente dizendo, forçando a barra de um povo a certos comportamentos, por exemplo. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, porque você acelerar algo que ainda não se tem substância de informação é complexo, é complicado. Então, qualquer medida que qualquer governante faça sem ter esse embasamento, ele está, às vezes, colocando um punhal, né, numa sociedade. Então, é perigoso quando você força a barra. Então, a humanidade, ela progride, claro que tem aqueles que puxam para a evolução, para o progresso da humanidade, vai se puxando, né? Mas que seja como aqui a gente teve o apoio de grandes filósofos ingleses e franceses, né? Porque tinha a influência da Inglaterra sobre a França através de filósofos, pensadores que influenciaram. Isso aí você vai ver lá no estudo de filosofia, né? Que influenciavam a França através de pensamento. John Locke, né, que também tinha muito conhecimento sobre semiologia, sobre semiótica. Os caras barra mesmo que fazia a coisa acontecer. Então, influenciou Rousseau, aquele Voltaire, né, tudo para a transformação da França. Então, tem uma ligação muito forte com o conhecimento. Então, se não tem esse conhecimento, não vai. Então, tem esses que puxam. Platão, Sócrates, puxou muito, mas puxou com base e não sem base, né? Então, só apoio do conhecimento deles próprios, né? Então, a gente está Então, como vivendo isso sementes, né? também. A Pleiade de Jesus, que ele colocou É Jesus. para germinar, né? Colocar as sementes e elas irem germinando. Porque Olha a semente que se Jesus fosse colocou. preciso. Oi? Olha a Oi? semente que Jesus plantou. Então, Putz, que olha, hoje, se profundidade. tivesse que descobrir, você acha que a gente estava com essa tecnologia tão avançada, intelectualmente tão avançada, se não fossem os lá de trás? Tudo foi, Por como diz o exemplo, outro, milimetricamente projetado, planejado, né? Não é nada sem. Quando você falou aí, eu falei, eu resumiria tudo essa pergunta dele toda numa resposta só. Por que que a gente tem que saber se é importante? Lei de causa e efeito, porque senão você vai viver sem sentido. Que sentido que tem a vida? você falou da tecnologia, Leila. Você vê, hoje a inteligência artificial, ela não é coisa nova, não. A inteligência artificial começou lá com os filósofos, tentando montar mecanismo para tentar colocar a inteligência funcionando a favor de uma facilidade das pessoas. Isso aí começou muito antes do computador. Então, isso já vem evoluindo há muitos anos, para hoje a gente ter a inteligência artificial. Então, isso foi progressivo. Então, só com a tecnologia, só com os equipamentos, só com as descobertas, isso foi possível chegar, sabe? Então, é interessante a gente pensar assim. E moralmente também, né? Porque eu falei da lei de causa e efeito, essas guerras, a queda de Bastilha, isso aqui, a guerra do Paraguai aqui, né? Isso é global, né? Uhum. Porque, para você entender o conceito, né, da lei de causa e efeito, faz, tem guerra, não pode ter, mas fez, tudo vai ter, né? Ou qual que foi a causa, né? O homem saiu da lei natural, poder, domínio e tal.
E aí, né, com a Bom, lei de reencarnação é tudo explicado, as coisas que a gente está vendo hoje tão difíceis, e no mundo inteiro, né? Sob todos os aspectos. Daniel, Natureza. Oi? eu fiquei só numa dúvida que você está falando, quando você falou acho que você falou de um filósofo inglês, o John Locke, não foi isso? Fez uma Isso. referência a ele? Aí eu Uhum. estava tentando ver, porque aí eu lembrei que o Locke, ele era empirista, né? Ele era extremamente materialista. Aí eu não entendi no contexto eu acho que eu me perdi um pouco no contexto. É, mas E, a maioria dos filósofos trabalhavam não, é como dentro do empirismo, materialistas. mas o Descartes não, apesar de ser racionalista, né? É porque eu estudei Descartes. Mas assim, é só porque eu queria saber se você estava falando do pai do liberalismo, né? Porque o John Locke É era porque o filósofo, tido como... ele vem para, por exemplo, as influências que tiveram aqui sobre ordem e sobre administração. Então, por exemplo, o que tiveram esses filósofos na época da França, muito mais por organização política e administrativa do que por outras coisas. Tá? Então, eles agiam pela liberdade do povo, Ah, como sim, isso administrar sim. o povo, mas nesse sentido, né? Então, isso é no sentido material da vida de todos nós. Então, enxergar isso de forma material, de encarnados, né? De estarmos no mundo físico. Então, a ordem primária de tudo isso. Então, nem todos vinham trazer conhecimentos espirituais e sim, não é todo mundo um Platão, um Sócrates, né? Então é mais para trazer o conhecimento mesmo, É, você tem razão. Inclusive, eles administrativo. negavam Deus, né? Porque eles achavam que os Sim, deuses que era mostrado o Deus que era mostrado para nós naquela época, né, que a gente estava lá, era um Deus que desvalorizava a ciência, né? Então, eles negavam Deus, né? Eles falavam, não, esse Deus eu não, não quero. nem, os que foram precursores da doutrina espírita, reveladores espirituais, foram Sócrates e Platão, né? Então, não é citado outros filósofos, não são citados outros filósofos como precursores da doutrina espírita. Então, a gente está falando aqui de uma organização social, né? De um povo, de ordem, de progresso de um povo. Então, vamos lá. Amaro, leia para nós. Época de sombras. Derrubada a Bastilha em 14 de julho de 1789, e após a célebre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma série de reformas se verifica em todos os departamentos da vida social e política da França. Aquelas renovações, todavia, preludiavam os mais dolorosos acontecimentos. Famílias numerosas aproveitavam a trégua, buscando o acolhimento de países vizinhos, e o próprio Luís XVI tentou atravessar a fronteira, sendo preso em Varenas e reconduzido a Paris. Um mundo de sombras invadia as consciências da França generosa, chamada naquela época pelo plano espiritual ao cumprimento de sagrada missão junto à humanidade sofredora. Cabia-lhe tão somente aproveitar as conquistas inglesas no sentido de quebrar o cetro da realeza absoluta, organizando um novo processo administrativo na renovação dos organismos políticos do orbe, de acordo com as sábias lições dos seus filósofos e pensadores. Todavia, se alguns espíritos se encontravam preparados para a jornada heróica daquele fim de século,
Muitas outras personalidades, infelizmente, espreitavam na treva o momento psicológico para saciar a sede de sangue e de poder. Foi assim que, depois de muitas figuras notáveis dos primórdios revolucionários, surgiram espíritos tenebrosos como Robespierre e Marat. A volúpia da vitória generalizou uma forte embriaguez do morticínio no ânimo das massas, confundindo-as aos mais nefastos acontecimentos, conduzindo-as aos mais nefastos acontecimentos. Então, falou aí que Bastilha é representação do poder, né? Aí o povo se uniu lá, quer dizer, duas frentes. Ele falou os girondinos e os jacobinos, principalmente os jacobinos, que pegaram a frente desse. Era dois movimentos aí de esquerda e direita, vamos dizer assim, né? Mais ou menos. O que está acontecendo hoje? Mas só que não era. Todos os dois aqui não tinham uma definição exata do que seria, porque todos os dois lados não estavam defendendo uma posição serena para o Estado. Só não concordava com a atitude mais de monarquia e queria tirar a monarquia. De um jeito ou de outro. Então, acabou vencendo aqui o Jacobino para fazer isso, né? E veio com amargos sofrimentos e época de sombras. Por quê? Primeiro, a gente teve aí uma declaração dos direitos do homem e do cidadão, né? Após isso, que vai se verificar essa reforma da vida social e política da França. A França estava passando por reforma política. A Inglaterra não queria isso não, viu? A Inglaterra queria que a França mantivesse a monarquia. Então, ela influenciou muito na época a França, e teve até conflitos com isso, e fazendo um movimento para que os outros países da Europa tivessem o mesmo posicionamento de isolar um pouco a França, colocar um pouco a França. E então houve isso aí também, não um apoio geral da Europa para esse movimento que estava acontecendo da Revolução Francesa. Mas eu pergunto, vocês acham que essa Revolução Francesa ela tinha que acontecer porque o povo estava muito massacrado, todo mundo passando fome, todo mundo, o rei cada vez mais soberbo e nos abusos, né? Foram 60 anos, do Luís XV, que é o avô desse Luís XVI, que ficou prendendo o Estado nessas condições. Então, estava realmente uma dificuldade muito grande para o povo. Aí teria que ter mesmo a revolução, ou podia continuar assim mesmo, tentando conversar. Era inevitável a Revolução Francesa para dar um start na situação. Vocês acham que poderia ter sido evitado? Porque foram muitas mortes, né? Muito, muito problema dentro da França. Mas, como Amaro fala, a morte é uma coisa do lado espiritual, uma coisa simples, né? Então, como é que é essa história aí? Teria que ter esse movimento, isso tudo? Vocês acham? Hein, gente? Ou podia ter sido evitado? Vamos mais longe. Vamos mais longe. Hoje, no Brasil, a gente está vendo claramente que tem isso aí, está sendo pelos dois movimentos
esquerda ou direita do país que tem um Supremo que está indo mais além, não está além, né? O povo tem Só um que fazer minutinho, alguma coisa Daniel, ou deve deixa eu, se posso deixar sair, normal? Hum, Daniel? Eu posso pode sair e sair, aí vocês voltar. deixam eu entrar de novo, porque o som está muito baixo para mim. Ô, Leila, não precisa Não, se pedir você sair, autorização, você entra não. automático. Ah, tá. Eu não sabia, não É só tinha essa você entrar e sair. tecnológica ainda. Sair e entrar. Tá. Obrigada, desculpa interromper. Enquanto você está falando, Daniel, eu estou lendo aqui sobre a figura do Robespierre, porque eu não lembrava, né, o que ele fez, né? Já tem um Aham. tempinho que eu estudei história, então eu já não lembrava mais. Não Aí eu tô grava, lendo né? aqui, fala aqui que ele foi uma figura muito controversa, que durante determinado tempo ele lutou por direitos, por exemplo, aqui, ó, direito de voto para pessoas de cor e judeus, sufrágio universal, igualdade de direitos contra o sufrágio censitário, defendeu a abolição da pena de morte e da escravatura. Então, assim, a princípio, parece que ele teve uma boa influência, né, sobre a questão política, né, social na época. E depois ele se corrompeu, né? Ele se corrompeu pelas trevas mesmo. Ele mostrou, como se diz, quem que ele era, né? Como as pessoas falam, dá um pouquinho de poder na mão de alguém para você conhecer quem que é essa pessoa realmente, né? Porque aí depois você vê aqui que ele assinou mais de 542, quer ver? Tá aqui, ó. Assinou 542 prisões durante o período do terror. Então, quer dizer, o cara mandava prender todo mundo. Ele queria, E ele queria matar. liberdade para todos, mas aí de repente ele começou a prender todo mundo. Então, né, realmente Ele prendia aquele que ele achava que eram os inimigos, né? Que era o pessoal da realeza. Ele mandava decapitar. Ele era mas um aí assim, equivocado, E né? quem fosse. Matou muito girondino também. Ele Aí o fazia Gerundino que isso. fosse Então, contra todo ele, né? aquele que ia contra, né, aquele princípio, ele pegava e mandava matar. Apesar que é isso que você está falando, ele tinha uma tendência para o bem. Já o Marat ele era um cara mais perverso. Esse outro aí, que pensava mais ou menos da mesma forma, não eram assim juntos, não agiam juntos, mas eles tinham princípios parecidos, né, com relação a conquistas, prender, matar, era a mesma coisa. Porém, com princípios mais materiais, o Marat, ele era mais perverso, era um cara que tinha jornal, então fazia divulgação no jornal, usava a imprensa. Está vendo isso, né? Que acontece muito a imprensa também usando meios de poder que ela tem. Então, a imprensa tem um poder violento. Então, a gente Essas vê isso em pessoas, biologia. elas vinham com uma ideia do guerreiro, né? Aquela ideia antiga do guerreiro, que você é Guerreiro libertado tem que se você fazer matar isso. o seu inimigo. E hoje a gente tendo uma visão diferente, a gente acha isso uma atrocidade, mas na época era normal isso, né? Era Os o seu os inimigo reis achavam que era representante de Deus e era agiam, representante de Deus. matavam e tudo, né? E aí, o que o Mas Robespierre, como a sua turma, fez foi exatamente mostrar que Deus, eles não eram nada, era igualzinho todo mundo, tinha sangue igual, ia lá para a guilhotina e cortava o povo. Entendeu? Assim, era aquele momento de uma turbulência tão grande, mas eles achavam que aquilo ali estava dentro da moral elevada, sabe? Porque estava, como é que chama? Estava eliminando o seu inimigo, né? Então, assim, era a lei do mais forte. Quem era o mais forte era aquele que era o do bem, né? a Mesmo com todas ideia as era atrocidades que exterminar o ele inimigo, era acabar com o exterminar, né? inimigo. E da forma mais cruel, O porque eles negócio era expunham, né? apagar o inimigo, apagar. É, da-
Gente, hoje nós temos isso acontecendo no mundo inteiro. Uhum. Essas posições ainda continuam veementemente, porque o extermínio do outro, que é o opositor, sempre será um costume, um hábito antigo nosso de fazer isso. Não, eu elimino ele que tá ótimo. Vamos Hoje a deixar gente ele elimina de emocionalmente, lado. né, Daniel? A gente acaba com o nosso inimigo Ué, emocionalmente. centro Faz ele espírita se é matar, né? assim, ué, centro espírita é desse jeito. O movimento espírita é assim, sempre eu volto a falar isso, e é mesmo, eu estou falando de nós mesmos. Então, isso acontece, né, infelizmente, é, um, é, um, é uma sina que ainda continua a viver, a gente tem que parar com isso, né? Tem que ser todos irmãos, eu sou desse partido aí, que todos têm que se unir e ser força única. Não tem outro caminho, é sorrir para todo mundo, é ser amigo de todo mundo, se o outro está no poder, você respeita o poder dele, e vai. Você não pode deixar de ser você, né, com o poder do outro. Ah, não, agora vou pensar como o outro. Não, não é assim também. Você vai sempre ter o seu posicionamento, aonde você já chegou no seu pensar, na sua filosofia, né? Então, esse texto aqui mostra a importância desse movimento, porque era uma transformação que tinha que acontecer. Podia ser de outra forma? Podia, né? Mas pelo que estava acontecendo, era impossível. Já estava com uma Bastilha, né, montada com armamentos pesados, né, vamos dizer, da época, prisões, quem fosse contra ia para lá, né? Então, realmente tinha que parar com isso. Então, quer dizer, a vontade desse pessoal aqui era destruir isso. Vamos acabar com aquilo lá, né? Como foi a invasão, teve muitas mortes, é, todo mundo se arriscou com isso, deu a própria vida para isso. Então, aconteceu, as reformas aconteceram. Mas nesse período, foi as sombras, né? Vamos dizer assim, o povo fica mais suscetível de receber também espiritualmente as influências espirituais da rebeldia, do mundo inferior. Então, invadia também, não só espiritualmente, mas a posição do povo, invadia a consciência da França generosa, que assim era chamado pela espiritualidade. Gente, a espiritualidade tinha um respeito pela França enorme, porque era o lugar aprontado por ela para dar tudo certo na transformação do planeta, para melhorar o planeta, depois de toda aquela do Império Romano acontecer. Aí esse era um momento muito próprio, construído pela espiritualidade. Então ela estava realmente organizando e deu BO, né? Então o plano da espiritualidade falhou. O que vocês acham? Falhou ou não falhou? Ou eles sabiam que podia dar BO? Era a coqueluche, era a consciência da França generosa, como a espiritualidade chamava a França, do mundo espiritual. Então, deu BO. Vocês acham que o plano furou? O plano da espiritualidade furou? Pode furar? Acho que, acho que os espíritos superiores sabiam que poderia acontecer, até por conta da questão dos encarnados serem mais suscetíveis à influência da matéria, e eu acho que deu errado, sim. Pelo menos em partes deu errado. Até certo ponto deu certo, porque é igual a questão do Robespierre. Ele, até certo ponto, ele era bom. E aí, de repente, o poder, como se diz, o poder subiu a cabeça e começou a matar todo mundo, prender e matar, prender e matar. Então, assim, ele foi corrompido ao longo do tempo, né? Que pode acontecer com qualquer um de nós.
Eu acho que deu, E como se diz, deu bom até certo ponto, mas depois deu muito ruim. como que o plano poderia ter dado mais certo? Porque a espiritualidade montou um sistema que era para dar certo. Por exemplo, ele colocou os filósofos ingleses, principalmente o John Locke, para poder influenciar os filósofos, como eu falei, da França. Era só, gente, os franceses aceitar esse posicionamento de gente que pensava, que tudo dava certo, não dava esse poderoso poder da França, da monarquia da França, é quebrar o centro da realeza. Tinha que só quebrar o centro, não precisava dessa revolução acontecer, não precisava dessa matança acontecer. Então, tinha outro caminho, sim, que poderia ter evitado e dado mais certo conforme a espiritualidade planejou. Mas a espiritualidade sabia que podia dar errado, outro podia dar certo. Mas ela apostava as fichas que ia dar certo. Claro que ela vai ter que apostar, senão o plano não se daria. Né? Como é que você aposta numa transformação, num plano, se você não acreditar nele? Você acredita que ele vai dar certo. Mas a possibilidade de não dar certo também era grande, como foi a quebrada ter a necessidade disso acontecer. O que mais aqui que a gente pode falar? Bom, aí tem aí as ações que já se comentou do Robespierre e o outro que seria o Marat, que fizeram sofrimentos, né? Muitos sofrimentos, no caso de extermínio, através da guilhotina, através do cortar a cabeça dos outros. Né? Então, aconteceu muito isso, por isso que foi um período de sombras. E as famílias saíram, né? Você viu aqui que as famílias saíram? Quando davam uma trégua, a maior parte ia procurar refúgio nos países vizinhos. É natural, a gente vê isso na Ucrânia acontecer hoje, quando a coisa começa a apertar, o pessoal começa a sair da Ucrânia, vai para os países vizinhos. Venezuela, veio muitos venezuelanos para o Brasil. O brasileiro ainda não começou a sair, não. Eu fico até incomodado, fecha, ainda não começou a ter uma Mas fuga nessa brasileiro não tem país. conta alta para pagar, não. Nós sempre fomos vítimas. Minha Ah, família, vai mesmo. naquela época, saiu para Portugal. Você sabe que lá, os meus antepassados, meus tataravô, bisavô, eles eram franceses. E nessa época, eles fugiram para Portugal. Tanto que ninguém fala que nós temos descendência francesa, fala que nós temos descendência portuguesa. Eles não queriam nem. Isso foi tirado da mente dos Linhares. E nós temos na França o Condado de Linhares, que é exatamente o berço dos Linhares, que é o Condado de Linhares, né? Eles fugiram, cara, foi todo mundo para Portugal. Então, assim, para todos os efeitos, nós somos descendentes portugueses. Não podia nem falar. Mas exatamente foi por aí, tá? A fuga, ela acontece mesmo, né? Tem jeito não, porque quem quer ter paz procura outro lugar. Mas teve uma fuga, sim. Teve uma fuga espiritual que a gente vai ver agora contra os excessos da revolução, que é a participação da Joana d'Arc, levando esse povo que ia desencarnando para a América. Vamos ver lá, continuar aí, Amaro. Você quer falar alguma coisa, Amaro? A língua está solta, a garganta está boa. Então lê para nós, Amaro. Contra os excessos da Revolução. A Revolução Francesa, desse modo, foi combatida imediatamente pelas outras nacionalidades da Europa que, sob a orientação de Pitt, ministro da Inglaterra, sustentaram contra ela e por largos anos uma luta de morte.
A Convenção Nacional, apesar das garantias que a Constituição de 1791 oferecia à pessoa do rei, decretou-lhe a morte na guilhotina, verificando-se a execução aos 21 de janeiro de 1793, no local da atual Praça da Concórdia. Em vão, tenta Luís XVI justificar sua inocência ao povo de Paris antes que o carrasco lhe decepasse a cabeça. As palavras mais sinceras afluem-lhe aos lábios, suplicando a atenção dos súditos, numa onda de lágrimas e de sentimentos que lhe burburinhavam no coração, não obstante a sua calma aparente. Renovam-se as ordens aos guardas do calafausto e rufam os tambores com intrépito, abafando as suas afirmativas. A França atraía para si as mais dolorosas provações coletivas nessa torrente de desatinos. Com a influência inglesa, organiza-se a primeira coligação europeia contra o nobre país. Mas não somente nos gabinetes administrativos da Europa se processavam providências reparadoras. Também, no mundo espiritual, reúnem-se os gênios da latinidade sob a bênção de Jesus, implorando a sua proteção e misericórdia para a grande nação transviada. Aquela que fora a corajosa e singela filha de Dom Remy, volta ao ambiente da antiga pátria, à frente de grandes exércitos de espíritos consoladores, confortando as almas aflitas e aclarando novos caminhos. Numerosas caravanas de seres flagelados, fora do cárcere material, são por ela conduzidos às plagas da América, para as reencarnações regeneradoras de paz e de liberdade. Qual que é a importância desse momento aqui para a nossa América? Estava acontecendo uma migração, aproveitou-se o momento dessas mortes, né, da Revolução, e espíritos cansados, gente, espíritos cansados de tudo isso que está acontecendo e queriam se regenerar, queriam pagar suas contas para melhorar. Eles foram conduzidos por Joana d'Arc. Essa missionária de Dom Remy, né, a Joana d'Arc, que foi em 1400 e pouco, né, século XV. E aqui a gente está no século XVIII, você vê 3 séculos, né? 3 séculos depois, ela volta para levar esse povo. Gente, ficar 3 séculos preocupado em trabalhar pelas nações é interessante, né? Como é que os espíritos são envolvidos no processo de ajuda espiritual. Então, ela, à frente de exércitos espirituais, você chama de exércitos espirituais, são equipes espirituais, para levar um processo de migração desses espíritos que tinham sido mortos, né? Estavam cansados dessas lutas. Então, esse momento aqui da Revolução era combatida por todos os países vizinhos, inclusive a Inglaterra. Esse Pitt, né, que foi ministro, era um economista. Sempre tem um economista na jogada. Pode notar que sempre vai ter alguém que entenda de relações comerciais. Até hoje, né? Você vê que hoje, quando elege um presidente de uma república, se ele não tiver um economista, porque o presidente ele é só político, ele não conhece de muita economia.
Aí tem que ter estudiosos da área de economia para ajudar, né? A gente vê isso em todos os representantes. E quando não tem um bom, o trem fraqueja mesmo, o trem não dá certo. Então, é uma posição que tem que ser assim minuciosamente colocada. Se for político, acabou, aí não vai para frente. Então tem que ser gente que entende dessas relações econômicas, de, de balança comercial hoje, né? Que é muito, nós estamos globalizado hoje, antes não era globalizado, né? Hoje é um mundo globalizado. Na época era cada um para si ali, né? Tinha relações com um ou outro país e tal. Mas aí a globalização, nós somos até mais dependentes hoje de qualquer coisa. É igual a Lady Gaga no mundo do rock. A Lady Gaga vai lá na cozinha, corta um tomate, né? Aí todo mundo fica sabendo que ela cortou um tomate. É o trem assim danado. A Congelou. influência desse tipo. Eu congelei? Não, acho que Eu fui eu. congelei? Estou mudando de lugar Foi aqui. só a Leila que congelou. Ah, Ele então falou você vai Lady ali, Gaga e ela eu não vai ali, entendi corta um nada. O que tomate. tem a ver a Lady Gaga? É, Eu congelei. eu estou falando assim, a influência de alguém Qual a relação da Lady um, Gaga aí com o sobre as assunto? coisas. Eu estou só citando uma comparação. A Lady Gaga, ela parte um tomate, todo mundo hoje fica sabendo, né? Um Trump da vida faz uma ação lá, todo mundo fica sabendo. Mas você corta o tomate, faz uma salada, ninguém fica sabendo. Então, quer dizer, a gente sabe dessa influência. Então, tem que ter uma influência política, mas tem que estar bem A alicerçada Carol faz uma economicamente. Então, você tem feijoada, que ter. só nós do grupo é que ficamos sabendo. Pois é, e você nem vê Ah, nos é? traços, tá congelado, Foi menino. correria demais. Pelo menos vamos comer essa feijoada, né, Mário? No pastel. É, eu estou só fazendo comparação, né? Então, É porque eu perdi o aqui, contexto que eu aqui foi um congelei. momento de. Aqui teve um movimento, então, de fuga, né, dessas famílias, e a gente viu que o Luís XV também, o 16, quis fugir, né, porque ele foi pego e condenado através da Convenção Nacional, né, que, apesar de oferecer garantias para o rei, que ele não podia ser, talvez, morto, né, eles pegaram e mandaram ele para a guilhotina, na presença de todos ali na praça, hoje da Concórdia, que hoje é para Luís XVI, ele foi guilhotinado. Mas antes, ele era um cara bom, olha aqui, hein? Ele pediu, ele falou um pedido, chorou, né? Lágrimas, sentimentos, ele está no texto, sentimentos do coração, apesar da calma aparente dele, que ele estava apresentando, mas no fundo ele estava realmente sofrendo por aquelas questões, porque ele era um cara que queria o bem e recuperar aquilo que o avô dele tinha destruído. Mas ele não soube fazer isso. Ele não soube fazer, apesar de ser um espírito que queria fazer isso, mas não soube. Ele gostou do poder também. Então, quem entra no poder, gente, sempre vai gostar. Ele põe um sapato alto e quer mandar, às vezes. Então, é muito perigoso. A gente vai ver isso aqui em Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte depois, acho que a semana que vem dá para falar sobre ele. Dá. Napoleão Bonaparte, ele foi exatamente isso. Ele foi um Maomé desvirtuado. Como Maomé foi, ele também foi, né? Então, mas o mais importante que eu vi aqui foi essa transferência O Mé desses espíritos para desvirtuado o é muito Joana d'Arc. bom, viu? Eu tô aqui rindo sozinho.
Mas é, ué. Eu tenho que rir para os outros ver. Maomé A desvirtuado. mediunidade, Francisco, ela independe do moral, mas o Com moral certeza. influencia na qualidade do trabalho que ele vai fazer. Ele não deixa de ser o médium. Eu, quando vou analisar qualquer espírito médium na Terra, eu separo o homem e o médium. Então, o que é? Por exemplo, você vai analisar o Divaldo, você separa o homem que ele é e o Divaldo médium. Né? Tem lá os espíritos que fazem o trabalho deles, vem pela mediunidade, pela posição que ele está de transferir como um meio. Né? Agora, ele pode ter comportamentos que eu não aprovaria. Né? O Equivocados, Barcelona, né? o Barcelo, por exemplo, tem a sua característica pessoal. O médium que ele tem as suas características próprias como médium. Então você tem que separar. Ah, não, não acredito nesse médium. Ah, por quê? Não, porque ele me decepcionou. Falei, rapaz, olha o que ele transmitiu. Separa o que é o homem e pega o conhecimento que trouxe. Você vai ganhar muito mais. Então não fica com picuinha por causa do indivíduo. Eu te conheci um médico que ele fumava, gente. Ele saía da reunião de psicografia com cigarro e fumo. Ele tinha que ter um cantinho dele para ele fumar. Entende? Se eu fosse avaliar um médico Aí pelo o que tanto de ele espírito que era, está fumando ali com ele, né? tudo. Não, ele trazia mensagens belas. Não É precisava nem ser verdade. espírito fumante. Mas ele é por isso que eu faço, tem que separar o que é o homem, ele tem que responder por ser homem, e o médium que ele é como meio de divulgação dos pensamentos O do alto. próprio Né? Divaldo, nas palestras dele, ele conta alguns casos que ele deixa muito nítido, que ele é um homem normal que se irrita, que tem desejo de vingança, hoje não mais porque já está, né, já tá bem descolado, mas eu falo assim, ele deixa transparecer isso aí, que pisou no pé, né, que deu vontade de fazer isso. A senhorinha lá, o jeito que fala, né, às vezes eu achava assim, até que ele era até desrespeitoso com a forma que ele falava, mas ele achava aquilo jocoso, né? Para ele estava fazendo graça. Então, ele é muito autêntico, porque ele mostra exatamente isso. Mas isso não tira a qualidade dele como médio e da missão dele, né? Porque Verdade. Mas o esse. Divaldo foi um Não, homem bastante observa, orgulhoso, tá? Ele era muito orgulhoso. E ele teve que trabalhar Pois isso nele. e mesmo, então, é o Leila, homem mesmo na separando o homem do posição. médio, né? Exato, mesmo que ele não. Vamos supor que ele não seja um médium, né? Um médium de destaque e tal, que ele seja um homem. Você tem que pegar no homem e separar o que ele faz de bom e o que ele faz de ruim. Então, o homem ruim eu não E consegui. O isso. homem pega as coisas boas. É o que a espiritualidade fez e faz com os espíritos encarnados. Não, esse cara tem uma posição boa. Senão Paulo estaria, Saulo estaria numa fria, né? O cara mandava matar, gente. E apostaram as fichas nele, para ele fazer alguma coisa. Né? Então, Ô, ele e fez. isso é tão sério, Daniel, que o grande problema nosso, como seres humanos, eu não sei se isso vem com culturas ainda de religiões antigas, a gente santifica as pessoas. Né? Então, assim, você vê alguém que tem condutas morais que você admira e você esquece que ele é uma pessoa falível, aí você coloca no É altar. ídolo, mas a gente ainda precisa de É ídolo, né, a coisa, Francisco? exatamente a coisa Idolatra. de idolatrar. Você coloca a pessoa no pedestal. E isso é nós que fazemos isso, porque a gente precisa de uma referência. A gente esquece que a grande referência está em nós, na nossa essência e na E nossa centelha também divina. existe um outro fator também que eu acho que é profundo. A avaliação de nós mesmos para nós mesmos. Então, você olhar, por exemplo, eu tenho um defeito, não consigo sair dele, mas você tem alguma coisa boa, então fortalece o que é de bom e acredita que você faz de Exatamente. bom. O defeito você vai eliminar ele. Mas não é porque você tem um defeito que você não deva fazer o bem. Que você não deva fazer uma palestra, porque senão não ia ter nem expositor, gente.
Se você fosse olhar assim, eu não posso falar porque eu tenho defeito, eu não ia falar nunca na frente, porque eu tenho defeito, né? Então você tem que Aí é que estar você tem que se falar mesmo, colocando. porque o maior aluno é aquele que está ouvindo mais próximo do ouvido, né? É você estudar e Exato. falar e refletir, né? Agora, é diferente, eu vou usar o que eu sei para um truque meu, né? Por exemplo, você é um falso profeta. Eu vou usar isso a meu favor. Eu estou agindo estrategicamente. Isso não é por isso que Jesus chamou atenção para os falsos profetas, né? Aquele que faz por interesse próprio, aquele que está fazendo alguma coisa como estratégia. É diferente. Agora, quando eu sou imperfeito e falo, eu não sou um falso profeta. Eu estou fazendo, aproveitando o que eu tenho de bom dentro de mim para florescer alguma coisa. É sair do barro, sair da, do brejo, uma flor. A gente tem que fazer Sair da isso. Ó, eu lama, vou né? da O lírio, lama, né? Lindo. sair da lama uma flor. É isso que você tem que fazer. Agora, não porque eu sou uma lama, eu não vou Resumindo, né? poder fazer Ó, nada. resumindo lá, né, o Joana de Ângeles, o estudo, né? Nós somos sombras, saindo de baixo, né? Vai se revelando, vai modificando para aparecer a luz, porque nós somos luz, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Só que tem a sombra Nós ainda, estamos só então a no gente vai ter que barro. ir tirando essa sombra. É. Nós E é estamos só assim que no se Porque barro. trabalha, né? O Gente, só Napoleão, para o estar na Maomé vieram Terra, em missão, mas falharam, né? só por estar na Terra, você já está no barro. Agora cabe a Na você lama. a mostrar alguma coisa melhor, né? Então, É, semana que um vem, barro abençoado, né? o terror, o terror, o período de terror, a Constituição, e quem sabe a gente chega no Napoleão aí. Agora mesmo a gente está falando de Allan Dificilmente, Kardec. né? Mas quem sabe. Gente, só mudando um Tudo pouquinho do isso nós assunto aqui, estamos Ô, chegando no praticamente, eu Daniel, Kardec. tem recebi. alguns que você já soube, A algum Leila está Como estudo falando. foi? do livro Mecanismos da Mediunidade? Eu nunca No centro participei, ainda Eu nunca não tem, estudo a vi, não, nem obra do sei mas a se André ideia é a Luiz, tem. gente mas nós fazer. estamos ainda longe do mecanismo. O mecanismo é Não, um lado, não, mecanismo, porque a nós gente estuda a estudamos obra toda, sequencial, né? Francisca, nós estudamos com o Reinaldo toda Oi. a obra e só não entrou no mecanismo e evolução em dois mundos, porque não tinha Mas quem por quê? desse o estudo. É, Não tem é, quem. Não tem. porque para estudar as duas obras, você tem que estudar bem a Gênese e tem que estudar bem essa obra que nós estamos estudando, para você chegar Ué, então lá, vamos estudar o você ter um mecanismo, então. entendimento Eu estudo melhor. com você e Por estudo isso com que o eu acho que grupo a lá. gente precisa estar fortalecendo esses estudos que nós fazemos. Daniel, você Entendi? podia era Olha, pegar também essa obra do André Luiz para a gente estudar, porque eu acho que cada visão, eu acho que a obra do André Luiz é tão rica, gente, que quanto mais você estudar, nunca você, sempre Mas na já tem quem necessidade você estuda a tem de obra do estudar. André Luiz. Tem que É, eu aí, comparar. estudo Ele está na com. parte aí entra, científica, aí entra né, no, é, pode entrar em conflito com a questão é isso mesmo. Ah, Uhum. pode entrar. Eu estudo a obra das. do André Luiz, Eu fico, mas a gente estuda praticamente. é, Só Amaro, você às estudava interrompendo vezes aqui, também, né, porque Amaro? teve já Amaro um grupo que saiu, gente. iniciou e Amaro cascou fora. Praticamente a gente estuda, nós só, interpretamos o texto, só né? interrompendo aqui um minutinho, eu vou parar a gravação, porque acho que já acabou a aula, né? Então, Não, a parei. gente vai embora também. não, ele já